Fala galera, aqui é o Drake, e se um bando de mercenários invadisse a sua casa no meio da noite, querendo finalizar todo mundo, o que você faria? Essa garota treinou a vida inteira pra ser a John Wick feminina. Começamos com a Eve, toda ensanguentada, encarando uma escultura de bailarina também toda lambuzada de sangue, e do nada voltamos pra algumas horas antes, no momento em que ela tá dançando alegremente com o pai. Depois o cara presenteia a filha com aquela exata esculturinha. Na mesma noite a Eve tá no quarto, admirando a escultura como se fosse um troféu, enquanto isso o pai dela tá no banheiro, tranquilão. Só que a calmaria acaba quando um grupo de ninjas táticos decide invadir a mansão. Os caras chegam discretos, estilo modo furtivo ativado, usando bestas pra manter o silêncio. E um abraço pros seguranças. Só que o pai da Eve não é qualquer um. O homem vê o brilho das lanternas refletindo, e já saca que deu ruim, agindo com uma toalha. Numa vibe meio duro de matar no spa, ele surpreende um dos mercenários, e começa o quebra-pau ali mesmo no banheiro. Após dar cabo do primeiro invasor, ele sai no tapa com mais uns caras armados, enquanto tenta chegar até o quarto da filha. Depois ele consegue abrir caminho até o escritório e enfia a garota numa passagem secreta atrás da estante. Lá, o cara mostra que tem curso completo de pistola avançada e pancadaria nível chefão, mas como a vida não é fácil, ele acaba sendo dominado. E aí entra na sala o tal do chanceler. Todo pomposo, o sujeito começa a jogar umas verdades. Diz que o pai da Eve era um traidor e que ninguém sai da sua organização, por isso a mãe da Eve já era. E agora o papai estava prestes a seguir o mesmo destino. Só que o vilão é poético, ele entrega um revólver com uma única bala pro pai da Eve e dá duas opções bem animadoras. Opção 1, se matar para garantir que a filha viva. Opção 2, atirar nele, o vilãozão, e garantir que os dois morram junto com a pequena Eve. O pai da Eve até aponta a arma para a própria cabeça, num clima dramático total. Mas aí, lá do esconderijo, a Eve solta um grito que estraga todo o suspense. Isso faz todos se distraírem, e o pai aproveita a distração, mata um dos mercenários e pega a arma dele. O chanceler dá aquela recuada estratégica, também conhecido como corre que deu ruim. Aí, o pai da Eve engata uma briga no mano a mano com outro brutamontes, e quando o vilão tá quase esfaqueando o cara, a pequena Eve sai do esconderijo pegando uma arma e mandando bala no inimigo, salvando o pai. Depois disso, o cara dá uma acalmada na filha e mete o pé com ela pela passagem secreta. No caminho, o homem ainda tem tempo de plantar uma bomba na tubulação de gás, ligar o cronômetro e sair correndo. Só que o cara leva um tiro nas costas, e mesmo assim os dois alcançam uma doca, e ele morre nos braços da filha. Mais tarde, na delegacia, quem aparece pra buscar a pequena Eve é o tal do Winston, aquele mesmo do John Wick, e dá pra ver que ele tá bem abalado com a morte do pai da menina, afinal, o cara era um deles. O Winston, então, leva a Eve até o Teatro Tarkovsky, nome chique, fachada bonitona, até você descobrir que aquilo ali é só um disfarce de luxo pra uma agência de assassinos chamada Ruska Roma. Nada mais russo que esconder um cartel de matadores atrás de um teatro de balé. Lá a Ivy conhece a diretora, a chefona do rolê, aquela mulher que parece ter saído de um filme do 007, toda rígida e misteriosa. Ela olha pra garota, vê a energia de raiva pura saindo pelos olhos da criança, e pensa que dá pra trabalhar isso, e aceita a Eve como a sua nova cadete assassina. Antes de partir, o Winston dá uma moeda de ouro pra Eve, e ele solta aquela despedida padrão de tio: minha casa sempre vai estar de portas abertas pra você. Ou seja, não importa o quanto a menina vire uma máquina de matar, o Winston vai continuar preparando o chá quando ela quiser visitar. A Eve então conhece a Nog, mais uma das Ruska Roma, que explica que o pai da garota era conhecido no submundo como Kikimora. Sim, um nome tirado direto do folclore eslavo, uma criatura mística que podia tanto proteger quanto destruir. 12 anos depois, a Eve agora tá adulta, cheia de tatuagem nas costas, e tá treinando balé até o pé dela virar carne moída. A garota dança até os dedos sangrarem, enquanto a diretora assiste de longe, orgulhosa como se estivesse assistindo uma apresentação da filha. No fim do treino, a diretora diz que já deu por hoje, manda a Eve cuidar logo desses pés antes que apodreçam, e pede pra chamar a Tatiana. No quarto, a Eve está com os pés todos destruídos, e a Tatiana pergunta por que a Eve está se matando daquele jeito, mas a Eve solta uma daquelas respostas meio filosóficas e fechadas de que quer estar pronta. E os dias vão passando, e a nossa querida Eve vira uma máquina de disciplina. É balé até o pé virar gelatina. Só que aí tem um problema. Sempre que rola um combate corpo a corpo, ela acaba comendo lona graças a um cara que claramente ignorou o manual da delicadeza. Mas aí a Nog manda a real: para de tentar ganhar só na força. Você não precisa ser um tanque de guerra. Lute do seu jeito, com o que tem de melhor. Tradução: use suas próprias habilidades. Não precisa se igualar aos outros no que não é seu forte. Então a Eve respira fundo, volta pro ringue, dá uma pesada cirúrgica nas partes baixas dele, e pronto. O adversário apaga e descobre o poder de um chute bem colocado. Em paralelo, ela também faz um teste de proteção onde precisa defender uma colega. No começo, a Eve falha mais que antivírus grátis, mas com o tempo vai aprendendo, ajustando e vira aquela guarda-costas nível elite. E nos treinos de balé, ela evolui tanto que parece que o cisne negro ficou com inveja. Um dia, a moça volta pro quarto e percebe que a Tatiana simplesmente sumiu. Por isso ela vai direto cobrar explicações da diretora, e a chefona solta na maior frieza: a Tatiana não tinha o que é preciso pra ser uma Ruska Roma ao contrário de você.
A Eve então engole a notícia, encara a mulher e pergunta se com toda essa evolução ela já estava pronta para avançar. A diretora responde que sim, mas com uma condição: passar pelo teste final. Assim, a moça é colocada sozinha numa sala, sentada à frente de uma mesa. Nela tá um cronômetro e uma arma desmontada. Do nada, entra uma mulher toda arrebentada e é colocada sentada na outra ponta. Ela então revela ser uma agente veterana e manda o climão: sou você daqui a 10 anos. Aí, a tensão só aumenta quando o cronômetro apita. A mulher começa a montar a arma com toda aquela urgência de quem sabe que vai ter que atirar. A Eve entra em pânico por uma fração de segundos, mas logo reage e monta a arma ainda mais rápido. Só que ela hesita e não atira. A outra agente não. Assim que ela termina, já aponta a arma direto pra Eve. Aí sim a ficha cai e a Eve atira. E pronto, teste final concluído com sucesso. Logo depois, ela tá no quarto tentando respirar quando percebe um alvoroço rolando do lado de fora. Curiosa, a moça dá aquela espiada clássica e vê o lendário John Wick, o próprio sendo levado pela diretora até uma sala. Lá dentro, ela marca ele com ferro quente nas costas, dizendo que o Baba Yaga não poderia mais voltar pra casa. E a Eve escuta tudo colada na porta. Depois disso, ela vai até o John e chega toda empolgada, falando que todo mundo ali cresceu ouvindo as lendas dele e que ela queria fazer igual. Mas o John, já meio acabado pela vida, joga aquele balde de água fria. Vai embora enquanto ainda dá tempo. A Eve, meio sem entender, pergunta por que ele mesmo não fez isso, e o cara responde cansado, que tá trabalhando nisso. Ou seja, se até o John Wick tá com dificuldade de sair dessa vida, imagina o resto. Logo depois, a Eve recebe a sua primeira missão: proteger uma tal de Katla Park, filha de um figurão que tá jurando que um cara chamado Il Seong vai tentar sequestrar a moça só pra fazer pirraça com ele. A Eve, já pronta pra pancadaria, recebe a primeira decepção. A arma que dão pra ela é uma pistola com balas de borracha, e a cara da Eve é basicamente a de quem queria um míssil, mas ganhou uma Nerf turbinada. Fazer o que? Primeira missão, né? Ela então vai até a tal boate Minus 11. Lá ela encontra a Katla Park no meio da pista, dançando tranquilamente, sem saber que tá no meio de um possível sequestro internacional. E adivinha quem aparece? O Il Seong e sua trupe de dublês do Jet Li. Os caras vêm marchando em direção a Katla com a cara de quem não tá ali pra dançar. A Eve percebe, entra no modo segurança particular e barra o caminho. Assim começa a pancadaria. Os capangas partem pra cima como se tivessem saído direto de um filme chinês dos anos 90. A Eve até cai no começo, mas levanta no ódio e começa a distribuir tiros de borracha com pontaria de sniper. Inclusive, ela acerta um dos caras diretamente onde não devia, o que já seria o suficiente pra acabar com a carreira dele como figurante de ação. E enquanto isso, o tal Il Seong arrasta a Katla porta fora. A Eve percebe que o alvo tá vazando e acelera o combate. Ela despacha os capangas num estilo bem criativo e parte em perseguição. A Eve alcança o Seong do lado de fora e, sem tempo pra drama, pega um martelo de quebrar gelo e parte pra cima. Só que o Seong não é qualquer um. Ele dá uma surra básica nela, joga a moça de um lado pro outro como se fosse um saco de boxe novo. Mas a Eve, que é movida a teimosia e adrenalina, se recupera e vira o jogo, martelando o sujeito várias vezes até deixá-lo no chão. No final, ela tem a chance de mandar ele pro além com uma última martelada, mas não faz isso, até porque a sua missão é só proteger, não matar. A Eve então resgata a Katla, a acalma e informa que vai tirá-la dali. Missão cumprida. Como prêmio, a Eve recebe uma nova tatuagem, a marquinha de que agora ela é oficialmente uma Ruska Roma de verdade. 2 meses depois, a Eve tá em um banheiro tirando uma lâmina cravada no ombro, como quem tira um cisco do olho. Ali mesmo, ela tinha acabado de finalizar mais um alvo, então a assassina só manda a foto do cadáver pelo celular e recebe o pagamento. Logo em seguida, vemos o rastro que ela deixou, uma boate cheia de corpos pelo chão. Do lado de fora, vemos o resultado do caos, um carro capotado e outro prensando alguém contra a parede. A Eve logo entra no segundo veículo e se prepara para meter o pé, mas claro que não ia ser tão fácil assim. Do nada surge outro carro, bate no dela e o motorista já chega metralhando tudo sem paciência. Eles saem no tapa, faca pra cá, machadinha pra lá, e o cara ainda consegue dar uma facada no ombro dela. Mas a Eve devolve com juros e correção, quebra o braço do sujeito e finaliza o infeliz com um golpe seco na cara. E aí vem o detalhe importante. A Eve vê que o cara tem uma cicatriz no pulso em forma de X. Isso ativa o gatilho emocional, porque ela lembra que um dos mercenários que matou o pai dela naquela noite lá atrás tinha a mesma marca. Então ela corta fora o braço do cara e leva até a diretora, ignorando como isso seria absolutamente bizarro de carregar por aí, cheio de sangue, cheiro de crime e chance de ser parada pela polícia a cada esquina. Até porque uma simples foto resolveria. Mas ok, o filme quer mostrar que ela é braba. Vamos fingir que faz sentido. No caminho, ela ainda dá uma passada rápida em um teatro e vê que a Tatiana agora era uma estrela do balé. Chegando no covil, a diretora analisa o braço decepado pingando e solta o que todo mundo já sabia. Aquela marca em forma de X é o símbolo de uma gangue tão perigosa que até os Ruska Roma evitam cruzar com eles. Eles até tinham uma espécie de pacto de você não mexe comigo que eu não mexo com você. Mas a Eve não quer saber de pacto. Ela tá mordida
vida, motivada pelo passado e pronta pra quebrar esse tratado de paz com uma voadora emocional. A diretora proíbe, e a Eve, fingindo que vai obedecer, só acena com a cabeça e guarda a vingança no bolso. Saindo do QG da Ruska Roma, a Eve resolve dar uma passadinha no lugar mais neutro e perigoso ao mesmo tempo, o lendário Hotel Continental. Lá ela encontra o Charon, o recepcionista mais elegante que já atendeu assassinos. Ali, a Eve pede pra falar com o Winston, e logo é recebida como se fosse uma velha amiga. A moça então entrega a moeda de ouro, aquele passe VIP pros assuntos sérios, e vai direto ao ponto. Quer saber mais sobre a gangue do X, os responsáveis pela morte do pai dela. O Winston, com toda a sua elegância, diz que aquilo não era bem uma gangue, era mais pra um culto sanguinário, desses que matam só porque é terça-feira. E o mais doido, ninguém sabia exatamente onde eles se escondiam, mas por sorte, um membro do grupo estava hospedado numa filial do hotel lá em Praga. Aí o Winston vai até aquele telefone retrô que só ele ainda usa, e liga pra Muriel, provavelmente uma das melhores informantes da franquia. Ele pede informações sobre um tal de Daniel Pine, o suposto membro da gangue hospedado em Praga. A Muriel puxa a ficha dele no sistema e diz que o tal Daniel tem uma recompensa de 2 milhões de dólares pela cabeça. Ela também solta um detalhe aleatório: o cara é viciado em sorvete. Logo, Winston recebe o dossiê completo sobre o cara e entrega pra Eve, bem na hora em que o Charon aparece e avisa que a diretora tá procurando o Winston, e ele deseja boa sorte pra Eve e sai. Sem tempo a perder, a Eve parte pra Praga. Lá ela entra no hotel e pede um quarto, sem nem perceber que já tem gente de olho nela. Logo a Eve sobe e se pendura na sacada do prédio pra invadir o quarto do Daniel que tá logo ao lado, mas um sniper tá vigiando todos os passos dela e informa isso pra Lena. Aí, quando a Eve invade o quarto, pronta pra imobilizar o alvo e arrancar informações, ela dá de cara com uma criança, a pequena Ella, filha do Daniel, e uma criança quebra a concentração de qualquer assassina. A Eve então hesita, e é nessa que o Daniel aparece por trás com a arma apontada, deixando claro que ela pisou num ninho de vespa. Mas quando o cara ouve que a Eve só quer saber da morte do pai dela, e não tá ali por contrato nenhum, ele baixa a arma. Depois ele solta a bomba. O cara tá jurado de morte pela gangue do X, e agora cercaram o hotel pra pegar ele e a filha. Porque o Daniel fez exatamente o que o pai da Eve fez anos atrás. Tentou sair da organização e dar uma vida melhor pra ela. A Lena, do lado de fora, dobra a aposta e aumenta a recompensa dele pra 4 milhões. Por isso, 3 caçadores de recompensa vão bater no quarto do Daniel. O primeiro já é eliminado antes mesmo de entrar, pois tinha uma armadilha na porta. Os outros então invadem, começa o tiroteio, e o Daniel já finaliza um careca sem nome com um tiro limpo e foge com a filha. A Eve fica pra trás enfrentando uma assassina estilosa, troca golpes, bloqueios, rasteiras, e termina um embate da forma menos convencional possível. Ela espanca a mulher com o controle remoto da televisão, porque a regra do hotel não permite execuções. Depois disso, ela vai atrás do Daniel, que por sua vez está enfrentando mais assassinos em outra ala. O cara mata um com um tiro certeiro, luta com outro no meio de uma área em construção, enrola o sujeito num plástico e finaliza com classe. No fim, os 3 se reencontram e o Daniel faz o apelo final. O cara pede pra Eve levar a filha dele dali em segurança. Ele lembra que ela é uma Kikimora, como o pai foi, e que os Kikimora existem pra protegê-la. E como que ele sabe disso? Aí a Eve olha pra menina, lembra da própria infância, do pai fazendo o mesmo por ela e decide que vai ajudar. Então a assassina foge com a Ella por um caminho, enquanto o Daniel sai por outro, mata um dos guardas da gangue que tava de vigia e continua o plano. Depois de toda a fuga do hotel, o trio se reencontra em uma praça lotada, cheia de turistas. Aí o Daniel resolve atirar pro alto, não sei o porquê, e começa uma correria generalizada, pânico total. A Eve e a Ella aproveitam a bagunça pra fugir pelos trilhos de um bonde, enquanto o Daniel fica pra trás, decidido a segurar a onda. Só que como esse universo é cruel com pais protetores, assim que o bonde passa, elas veem o cara sendo baleado. Mas não dá nem tempo de processar a tragédia, porque a Lena surge do nada e dá uma pancada por trás na Eve, derrubando ela. Depois leva ela embora como quem carrega uma mochila. Dentro do carro, a Lena liga pro temido chanceler, o CEO do culto do X. Ela informa que a menina já tá no cativeiro e comenta sobre aquela mulher misteriosa que quase atrapalhou o plano. Só que como ninguém sabe a verdadeira identidade dela, a Lena achou melhor largar esse problema na mão dos seguranças do Continental. Aí vemos a Eve e os 2 assassinos que atacaram o quarto do Daniel, todos sob a mira de armas. A Eve, sempre calma e afiada, se defende dizendo que não começou a briga, só revidou e mais. Ela não matou ninguém, ou seja, tecnicamente não quebrou as regras do hotel. O gerente, que claramente estudou direito nas regras do Continental, concorda. Ele manda finalizarem os outros 2 e deixa a Eve ir, mas fala pra ela meter o pé. Do hotel, a moça vai direto pra um lugar que todo assassino conhece, a loja do Frank, aquele armeiro raiz que vende desde balas até mísseis de estimação. Lá a Eve entrega uma moeda de ouro e avisa: tô indo caçar. Depois aproveita pra perguntar se ele sabia algo sobre os caras da marca de X. E o Frank, do alto da experiência, responde com a sabedoria de quem quer continuar vivo: melhor não se meter com esses aí. Mas ele logo abre uma passagem secreta, revelando um verdadeiro arsenal escondido, granadas,
granadas, escopetas, armas automáticas e provavelmente um sabre de luz no fundo. Só que a escolha de armas mal começa e já dá ruim. Os caras do X invadem a loja, logo começa um tiroteio insano. O Frank tenta ajudar, mas acaba levando um tiro na mão e sai da linha de frente. A Eve então foge pelos fundos, desviando de tiros, tropeçando em caixas e tentando achar qualquer coisa que funcione, pois a maioria das armas tá sem munição, até que ela encontra uma caixa cheia de granadas. A Eve logo pega alguns dos explosivos e volta pro combate em modo demolição. Ela explode geral, joga bomba no corredor, derruba a parede e transforma a loja numa extensão do inferno. A moça até luta com um dos capangas no mano a mano, e num momento digno de replay, enfia uma granada na boca do cara e se esconde atrás de uma porta de ferro. Depois ainda pega uns martelos que estavam ali dando sopa, e finaliza outro inimigo com um combo digno de God of War, marretada mais explosão. Quando a poeira baixa e a loja tá parecendo zona de guerra, a Eve volta até o Frank, que ainda tá vivo, mas claramente cansado da vida. O cara, revoltado com os ataques, finalmente resolve abrir o bico. Ele diz que ninguém sabe exatamente onde fica a base da gangue do X, mas ele tem uma pista. Mostra no mapa uma região próxima de umas montanhas afastadas, lugar perfeito pra esconder um culto e provavelmente umas lendas urbanas. A Eve, determinada e com o sangue fervendo, pede um carro. E o Frank, ainda com a mão estourada, mas espírito de parceiro fiel, ajuda ela a conseguir um. No dia seguinte, a Eve chega em Hallstatt, aquela típica cidadezinha europeia no pé das montanhas, cheia de neve, casas de madeira e aquela vibe de postal bonito que vai virar cenário de destruição, obviamente. Mas ela nem imagina que escondido por ali tá um sujeito chamado The Eye, um nome que já entrega que o cara é basicamente um espião profissional. Ele fica observando tudo feito câmera de segurança viva e já liga pros chefões, avisando que a visitante não é turista. Enquanto isso, a Eve recebe uma ligação da diretora, que está num nível de irritação digno de mãe, descobrindo que o filho saiu escondido com o carro. Ela começa a despejar um sermão furioso, dizendo que a Eve quebrou as regras, agiu por conta própria, e que isso podia começar uma guerra capaz de varrer os Rusca-Roma do mapa. Mas a Eve, que já tá no modo sem tempo irmã, simplesmente escuta tudo com aquele olhar de tédio, responde com o silêncio mais debochado possível e desliga na cara dela. Logo depois, ela quase atropela um moleque e a mãe dele, porque claro, assassinatos ok, mas acidente de trânsito aí já é polêmico. A Eve então percebe que ali perto tem um bar charmoso com vitrines cheias de esculturas de bailarinas, iguaizinhas àquela que o pai dela tinha dado lá no começo da história. A Eve então entra no bar, dá aquela olhada nostálgica pras bonequinhas dançantes e vai até o balcão, pedindo um café como quem só quer um minuto de paz. Mas é só falar isso que todo mundo começa a sair do bar, um a um, como se tivessem recebido um alerta invisível de tá vindo bala aí. Até a balconista sai de fininho, deixando a Eve sozinha com a xícara e o perigo. E aí, óbvio, chega um cara do nada, provavelmente parte da gangue do X, e começa uma troca de tiros com a Eve, sem nenhum bom dia. A coisa escala rapidamente pra uma luta corpo a corpo violenta, com os dois destruindo o bar como se fosse um ringue de MMA disfarçado. O cara tenta jogar a Eve na mesa, no vidro, no chão, no teto se deixar, mas ela gruda nele como Super Bonder com ódio e manda um golpe de jiu-jitsu que prende o cara feito nó de marinheiro. Ele até tenta escapar jogando ela contra um vidro, mas só piora a situação, porque a Eve aproveita a brecha pra quebrar o braço do sujeito com um estalo que dá pra ouvir da Áustria até a Rússia. Com ele gritando de dor, ela pega a pistola que tava ali por perto e finaliza o infeliz sem cerimônia. Só que a briga não passou despercebida. A balconista ninja liga pra alguém pedindo reforço, porque aparentemente todo mundo naquele bar é treinado em combate. A Eve então sobe pro segundo andar, achando que vai encontrar algo pra tratar os seus ferimentos. Mas não, ela encontra a mesma balconista de antes, agora armada com uma faca e um martelo de cozinheiro, pronta pra transformar o andar superior num reality de culinária mortal. As duas então caem na porrada com tudo o que tem, e quando você acha que já viu de tudo, começa uma guerra de pratos. Isso mesmo, elas atiram pratos uma na outra, como se estivessem jogando frisbee mortal. No meio da confusão, a Eve finalmente consegue recuperar a pistola que tinha caído e manda bala. Só que a balconista se esconde atrás de uma porta de aço, e a Eve, que não nasceu ontem, aproveita e tranca a mulher lá dentro, como quem guarda um problema no armário e finge que resolveu. A Eve mal tinha se recuperado da última briga quando percebe que aquela cidade fofa no meio das montanhas, na verdade era uma emboscada com fachada de cartão postal. Todo mundo que tava no bar de repente saca armas escondidas nas jaquetas e se junta com dois policiais locais pra caçar a Eve. E já que a coisa virou jogo de sobrevivência, ela improvisa na base do desespero criativo. Pega uma fita adesiva, gruda uma faca no cano da arma e transforma tudo num híbrido de pistola com baioneta caseira. O MacGyver teria orgulho. Com a arma improvisada, ela parte pra cima dos dois oficiais e finaliza os caras sem nem pedir licença. Mas aí os caipiras da Vila Armada não param de aparecer. Parece que a cidade inteira é uma seita secreta de assassinos aposentados. E a Eve, no modo rage ativado, vai limpando o cenário com tiros certeiros, lançando facas como se fosse ninja em festa medieval e virando a cidadezinha num mapa de Call of Duty. Até que uma mulher aparece sorrateira por trás e acerta a Eve com uma facada no ombro. Só que antes que a coisa desande, a balconista ninja finalmente
finalmente escapa da sala de aço onde estava trancada, e num impulso acaba acertando a própria colega Aldean por engano. A Ivy, que não perde oportunidade, aproveita o momento, finaliza as duas e foge dali toda rasgada, com sangue, neve e adrenalina no máximo. Mas claro que não acabou, porque o The Eye, o stalker profissional que estava assistindo tudo de camarote, avisa pro chefão, e o The Chancellor, já impaciente, ativa o modo fim de jogo, manda acionar o alarme total. Agora a cidade inteira tá armada até os dentes, literalmente todo mundo pega uma arma, como se fosse feriado nacional da pancadaria. Aí a Ivy tenta escapar, mas acaba sendo dominada por um casal de assassinos, e pra completar, a Lena aparece e vê a tatuagem nas costas da Ivy, e com aquela cara de quem ligou os pontos, ela puxa a arma e apaga a moça com uma coronhada. Enquanto isso, a pequena ela tá sendo feita de refém pelo chanceler, mas a menina não tá nem aí pro papo furado dele, ela só quer saber do pai. Inclusive diz na cara do homem que odeia aquele velho. Mas o chanceler, como bom vilão manipulador, só sorri e diz que esse ódio vai ser útil pra outras coisas. A Lena chega logo em seguida, revelando que a Ivy é uma rusca Roma, e por isso ela não foi eliminada de cara. O chanceler, curioso, vai interrogar a Ivy achando que ela tá ali por causa da Ela, mas aí vem a revelação da novela. O velho diz que o Daniel era seu filho, e como ele tentou fugir da seita, foi caçado. E aquela cidadezinha ali era um retiro para ex-assassinos que queriam paz e família, tipo um spa de matadores cansados. A Ivy rebate dizendo que não representa os Rusca Roma, que tá agindo por conta própria, e que aquilo é pessoal, ela quer vingança pelo pai. É nesse momento que o chanceler tem um pequeno AVC emocional. Cai a ficha, ele descobre quem a Ivy realmente é, mas guarda essa bomba só pra si. Lá fora ele se encontra com a Lena, e revela em voz baixa o segredo. A Ivy é a irmã dela. Aí sim, a novela virou saga. Mas antes que a coisa desande pra dramalhão, eles ouvem tiros vindo lá de dentro. Por isso correm de volta, e encontram a Ivy livre, com pistola em mãos, finalizando os capangas do X com a frieza de quem tá jogando no modo veterano. Só que ela dá uma vacilada, e um dos capangas se posiciona atrás da jovem, pronto pra disparar. A bala ia ser certeira se não fosse a Lena, que aparece do nada e finaliza o cara antes que ele atire. E o chanceler do cantinho só observa em choque a cena da irmã salvando a outra irmã. A Ivy então aproveita a brecha e foge dali, com a Lena indo logo atrás. E num desses momentos de paz em meio ao caos, elas se escondem numa casa. Ali rola o papo revelação. A Ivy desarma a Lena, e ela confessa tudo, que era a irmã mais velha, que disseram pra ela que a Ivy tinha morrido ainda bebê, e que no fim das contas, aquela cidadezinha armada até os dentes era o verdadeiro lar da Ivy. O bom e velho, você pertence a esse lugar sombrio. Só que não dá nem tempo de processar isso, porque o chanceler, com medo do laço emocional das duas, manda finalizar as irmãs, e os assassinos tacam granadas pela janela, e destroem a casa inteira. Quando a poeira baixa, a Ivy tá ferida, levou um estouro na barriga, mas ainda respira. Já a Lena, essa foi de arrasta, um drama digno de trilha sonora triste e câmera tremendo. Só que agora a Ivy tá no modo Berserker. Ela pega uma espada samurai que tava ali jogada, provavelmente deixada como decoração temática, e parte pro massacre. Os capangas invadem a casa pra garantir que não sobrou ninguém vivo, mas cometem um pequeno erro, nenhum deles atira. Sim, mesmo com metralhadoras nas mãos, eles preferem andar devagar, olhar pros lados, esperar a morte chegar com estilo cinematográfico. A Ivy logo aproveita a chance e transforma cada um deles em figurante de cena final, cortando, esquartejando e finalizando como se fosse um anime de vingança. Depois de escapar da explosão que levou a irmã e quase mandou ela pro beleléu, a Ivy se arrasta até um canto afastado no meio das montanhas. Lá a mulher tá cheia de sangue, ferida, exausta, mas ainda com aquele olhar de não terminei. Ela então faz o que qualquer protagonista durona de filme de ação faz, cauteriza a própria barriga com fogo, sozinha, sem anestesia, sem frescura, só na força do ódio. Enquanto do outro lado da treta, o chanceler liga pra diretora da Rusca Roma e manda aquele aviso básico: ou você resolve essa bagunça, ou vai ter guerra. A mulher, fria e calculista como sempre, tenta negociar. Ela diz que ainda pode mandar alguém confiável pra resolver a situação, em troca da tão sonhada paz. E o chanceler, que adora um teatrinho, aceita, mas dá o prazo fatal, até meia-noite. A Nogue, aquela guerreira leal e coração mole, se revolta. Ela lembra a diretora que a Ivy é da família, que não merece esse destino. Mas a chefona, com o coração de gelo, apenas diz que a Ivy escolheu o caminho dela. E quem é que ela liga pra resolver isso? Claro, pro John Wick. É isso mesmo, o mito, a lenda, o pesadelo dos capangas, o homem que enterra 20 inimigos antes do café da manhã, e ele chega em Hallstatt com a calma de quem já explodiu 3 prédios no caminho só pra aquecer. O chanceler, respeitando a hierarquia suprema dos assassinos, ordena que ninguém se meta, e não demora muito, e o inevitável acontece. O John encontra a Ivy, e o clima pesa. Ele chega tranquilo, mas direto, avisa que não quer fazer isso, mas que se ela não fugir dali, o John vai ser obrigado a finalizá-la. Só que a Ivy, do alto da teimosia e da dor de quem já perdeu o pai, a irmã e a fé na humanidade, recusa fugir. Ela diz que ainda tem uma missão a cumprir, e que não vai sair até terminar o que começou. E então rola o embate. A Ivy e o John caem na porrada, mas o resultado é previsível. O John Wick domina completamente a luta. Cada golpe que ela tenta dar, ele devolve com o dobro de precisão. Ele derruba
derruba ela, desarma, torce o braço, vira o jogo, e mesmo assim não mata. Isso porque, mesmo tendo inúmeras chances de acabar com ela ali mesmo, o John hesita. Ele vê nos olhos dela que aquilo não é só vingança, é redenção. Então, num momento de respeito silencioso, a Ivy suplica por mais tempo, e o John fica com pena, e dá a ela até meia-noite. Mas avisa, depois desse prazo, o Baba Yaga não vai mais poder se segurar. Com o tempo correndo contra, a Ivy levanta, junta as forças e parte pra guerra. Ela desce pelas ruas da cidade caçando geral. Vigilantes, sentinelas, capangas do culto, ninguém escapa. O The-Eye, que continua vigiando tudo de longe, vê um dos guardas sendo explodido com uma granada. Por isso o cara entra em pânico e imediatamente avisa pelo rádio. A Ivy tá viva e tá transformando a cidade num campo de guerra. O chanceler, ao ouvir isso, perde a paciência de vez. Já que o plano da paz foi pelos ares junto com os capangas dele, ele faz o último comunicado geral. Manda que todos na cidade caçem a Ivy, sem piedade, sem regras. Enquanto tudo isso acontece, a Ivy chega num arsenal subterrâneo, estilo Batman do gelo, e já pega um monte de tralha pesada pra se armar. Mas claro que os aldeões armados, tipo milícia com licença pra atirar, não param de chegar. Só que a Ivy, que não é boba nem nada, já tinha preparado uma cilada de explosão, e o lugar vira um cenário digno de filme de ação com direito a boom atrás de boom. Ela não perde tempo e parte pra cima dos que sobraram usando um lança-chamas. Mas pasmem, o tal do Dex, o braço direito do The Chancellor, também aparece com um lança-chamas na mão, e ele não é aquele figurante que só serve pra morrer não. O cara é sinistro e dá um trabalhão pra Ivy, que acaba tendo que fugir do subterrâneo depois de se jogar numa vidraça. Lá fora, a batalha segue pegando fogo, literalmente com a Ivy queimando inimigos, e o Dex aparece bem na hora em que o lança-chamas dela acaba o gás, e a Ivy foge, entrando num prédio. Lá ela encontra uma mangueira de bombeiro, e usa aquela clássica tática de água contra fogo, jogando um jato na cara do Dex. Logo os dois ficam exaustos, e a moça acaba caindo no chão. É quando o Dex vai dar o golpe final, mas o John Wick aparece do nada e atira no lança-chamas, salvando a Ivy no maior estilo herói que chega no último segundo. Do outro lado, o The Chancellor é orientado a fugir pra um lugar seguro, mas o cara fica puto da vida. Afinal, em 200 anos de chefia, ninguém nunca precisou correr igual rato, e isso mexe com o ego do vilão. Enquanto isso, o John Wick enfrenta vários mercenários, que claro, estão mais assustados do que a galera numa fila de consulta médica. Afinal, é o John Wick, né? Já a Ivy encontra o carro onde o The Chancellor tentava fugir e manda bala no veículo, fazendo ele bater feio. Aí, o vilão sai do carro todo arrogante, já com o clássico discurso de mauzão, falando sobre poder, destino e blá blá blá. Mas a Ivy, que não tá nem aí pra enrolação, dá um tiro certeiro na cara dele, encerrando a história do jeito mais direto possível. Ela então pega ela e sai fora, enquanto o John Wick liga pra diretora, informa que o chanceler está morto e recebe o aval para sair de cena. Missão cumprida. Um tempo depois, vemos a ela reunida com o seu pai, que tá se recuperando dos ferimentos, enquanto a Ivy faz check-in no Hotel Continental, o famoso refúgio dos assassinos, e o Winston entrega o aviso: você pode ter cortado a cabeça da cobra, mas o corpo ainda vive, eles nunca vão parar de procurar você. E aí, numa noite tranquila, a Ivy assiste à apresentação da Tatiana quando recebe uma mensagem que muda tudo: 5 milhões de dólares pela cabeça dela. Ou seja, todos os assassinos do mundo agora estão na cola da Ivy. E encerramos com a Ivy saindo do teatro, pronta pra próxima batalha, porque quando você entra nesse jogo, a caça nunca termina. Fala galera, o que vocês fariam no lugar da Ivy? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.